Vamos lá, queridos. Olha, tudo que aconteceu até aqui, os louvores, a leitura bíblica, o livro do profeta Isaías, capítulo 53, corrobora com a mensagem de hoje. Né? Nós vamos falar um pouco aqui sobre um acontecimento que antecedeu o Calvário e deu início à paixão de Cristo, a paixão do nosso Senhor e Salvador Jesus, a caminho, na trajetória do Calvário, que foi a sua batalha no Getsemane. Uma batalha, uma luta que aconteceu naquele lugar. E a gente vai fazer a leitura à medida que a gente vai discorrendo a mensagem, em Marcos 14, 32, 42. Essa passagem também está em Mateus, está em Lucas também, né? Só não está na íntegra aí em João, no Evangelho de João. Mas João faz alguma menção também sobre a oração e o sofrimento, a angústia de Jesus no Getsemane. E é interessante a gente falar aqui que antes de Jesus, o nosso Senhor Jesus, ir para este lugar, para o Getsemane, que significa prensa de óleo, esse nome, né? Talvez um nome até apropriado pela circunstância e ocasião em que Jesus esteve lá, naquele momento, por conta da sua dor e sua angústia, da sua tristeza profunda, que é o que a palavra de Deus nos diz. Esse nome ele faz sentido, né? Prensa de óleo, prensa, lugar de pressão, de estresse, de angústia que o Senhor Jesus passou naquele momento. Então, o Getsemane, o jardim do Getsemane fica no Monte das Oliveiras, mas na base, embaixo, na parte inferior do Monte das Oliveiras. E Jesus, antes de ir para o Monte das Oliveiras, para o Getsemane, antes disso, Jesus ele teve um tempo com os seus discípulos no cenáculo. E eu não vou ler, claro, nós não temos tempo para isso, mas no Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17, o Evangelho de João, capítulo 13 até o 17, nos apresenta esse tempo em que Jesus esteve com os discípulos antes de ir ao Getsemane. E nesse tempo, Jesus ensinou aos seus discípulos e ensina para nós sobre a importância da humildade. E o exemplo prático que ele usou foi lavar os seus pés, os pés dos discípulos, de servir uns aos outros, ensino prático. Jesus fez isso antes de ir para o Getsemane. Jesus também Jesus revelou nesse encontro quem seria o seu traidor. Judas Iscariotes falou para esse grupo dos seus discípulos, esse grupo seleto, quem o trairia. E o Google vai começar a falar junto comigo aqui. Jesus também, nesse momento, ele alertou Pedro de que Pedro cairia em tentação e o negaria. Jesus também consola os seus discípulos, falando acerca da sua ida, a sua volta para junto do Pai, e eles ficariam sem Jesus por um tempo. Mas, ao mesmo tempo, Jesus os consola, os encoraja, dizendo que enviaria o Espírito Santo de Deus, e falou também sobre a sua gloriosa vinda em poder e glória. E depois Jesus orou pelos seus discípulos também, e orou por nós, capítulo 17 de João. Tudo isso aconteceu antes de Jesus ir para o Getsemane, incrível, né? Jesus consola os seus discípulos, Jesus nos consola com palavras de esperança, da sua presença junto conosco e junto com seus discípulos. E só depois desse cuidado pastoral de Jesus com seus discípulos,
é que ele parte para a sua luta no jardim do Getsêmani. Uma luta regada por lágrimas, uma luta regada por oração, angústia e, acima de tudo, submissão à vontade do Pai. E o versículo 32 diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João para orarem com ele, para estarem com ele nesse momento difícil, nessa batalha. Aquele momento de preparação para o Calvário. E nós vamos ver depois que os discípulos, nesse período, deixaram Jesus sozinho, né? Enquanto Jesus orava, eles dormiram, tiveram vencidos pelo cansaço. Baixaram a guarda ali, cansados. Mas a saída de Jesus para o Monte das Oliveiras, a saída de Jesus para o Getsêmani não foi uma saída de fuga, mas foi de enfrentamento. Jesus foi ao Getsêmani não para se esconder, mas para se preparar para o que viria logo adiante. Ele não saiu para se distanciar da cruz, ao contrário, ele saiu para caminhar na direção da cruz. Na verdade, a cruz não foi nenhum empecilho para Jesus, não foi nenhuma surpresa, não o pegou desprevenido, não o pegou despreparado. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O plano de Deus para mim, a nossa redenção já estava nos planos de Deus, já estava em sua mente e seu coração antes do mundo ser criado. Então a cruz não foi nenhum empecilho, nenhuma surpresa. Ele já sabia que a sua hora havia chegado. E o versículo 32 nos fala isso. O versículo 35 também, quando Jesus orou. Ele sabia que a sua hora havia chegado. Mas, queridos, aqui nessa passagem toda eu quero destacar apenas 2 pontos. A tristeza, a angústia avassaladora que Jesus passou. E também a sua oração triunfante, a sua oração triunfadora, vencedora no Getsêmani. 2 ocasiões distintas. Mas o profeta Isaías, ele, como nós cantamos, quando nós oramos, fizemos a leitura bíblica, Isaías 53, até no versículo 3, Isaías fala que Jesus foi um homem de dores, ele sabe o que é sofrer. Nós fizemos a leitura bíblica aqui, Isaías 53. Esse não foi o único momento de tristeza que o Senhor Jesus sentiu e passou. Nós temos o relato bíblico, e eu vou citar 2 deles aqui. Um momento de tristeza, quando Jesus foi visitar aquela família querida, que Jesus gostava demais também, gostava de ficar na presença deles, que era Lázaro, Maria e Marta. Quando Lázaro morreu, Jesus foi ao encontro dessa família. E a Bíblia diz que Jesus chorou, sentiu tristeza, se compadeceu. O Senhor Jesus se une conosco quando nós passamos pela tristeza do luto. Ele conhece essa dor, ele sentiu ela. Eu já falei isso aqui algumas vezes, ele não é indiferente à nossa dor. Ele sentiu tristeza. E um outro momento em que Jesus também chorou, sentiu tristeza, lamento, foi quando Jesus fez a sua entrada triunfal em Jerusalém. Foi recebido com ramos espalhados pelo chão, os mantos espalhados pelo chão, com gritos de louvor e Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Bastante festa, mas Jesus, em sua onisciência,
em seu poder, ele viu a rejeição de grande parte do povo que estava lá, em rejeição a ele. Ele contemplou a dureza de coração de grande parte do povo ali. A Bíblia diz que ao ver isso, ao contemplar isso, ele chorou, ele lamentou sobre Jerusalém. Ah, Jerusalém, você que mata, assassina os profetas de Deus. Mas agora, queridos, especificamente nesse momento, Jesus passa por um momento de grande e profunda tristeza, angústia no Getsêmani. Ele é tomado de grande pavor. E angústia diante do que ele enfrentaria. Eu estava vendo algumas versões da Bíblia, né? Termo, pavor, angústia intensa, tristeza intensa. Mas por que Jesus ficou assim? Por que Jesus ficou assim? Eu amo essa questão da identificação de Jesus conosco. Por que Jesus ficou assim? Será que ele ficou assim porque ele sabia que Judas já estava a caminho para o entregar aos líderes religiosos? Ou porque ele sabia que Pedro o negaria logo mais? Será? Será que Jesus ficou assim, nessa angústia e tristeza profunda, porque Pilatos o sentenciaria injustamente logo mais? Ou porque ele sabia que grande parte do povo que estava ali logo mais gritaria: crucifica-o, crucifica-o? Será que Jesus ficou assim porque ele sabia que ele seria cuspido, rejeitado, açoitado, torturado, rejeitado, humilhado? Certamente, queridos, essas coisas estavam incluídas nesse momento de batalha no Getsêmani, nesse momento de profunda angústia e tristeza que o Senhor Jesus ia passar, certamente. Mas essa não era a razão principal. Jesus, em sua natureza humana, o Deus Todo-Poderoso, mas em sua natureza humana, foi tomado desse grande pavor e angústia por saber que ele levaria sobre si o nosso pecado. Ele estava recebendo todo o peso do nosso pecado sobre ele. A sua alma pura, sem mancha, estava sendo manchada pelo pecado do mundo. Ele não estava profundamente angustiado, triste, em sofrimento, porque ele iria sofrer apenas fisicamente, mas porque na cruz ele assumiria o meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar. Ele beberia do cálice da ira de Deus para nos conceder perdão, paz e vida eterna. Muito além do que seu sofrimento físico. Mas Jesus sabia o que ia passar. E ele mesmo disse lá no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 11: acaso não beberei eu do cálice que o Pai me deu? Acaso não sei eu que levarei e receberei sobre mim, toda a culpa, todo o pecado, o peso da culpa, o peso do pecado sobre mim, pecado do mundo sobre mim? Mas é esse castigo, esse castigo sobre Jesus que nos trouxe paz, que nos trouxe vida, que nos trouxe consolo, que nos trouxe esperança.
Irmãos, e é por isso que logo na sequência, em Marcos capítulo 15, versículo 34, Jesus fez aquela declaração: meu Deus, por que me desamparaste? Meu Deus, por que me abandonaste? A Bíblia diz que ao meio-dia houve trevas, houve escuridão, porque Jesus estava recebendo sobre si os pecados do mundo, todos os pecados estavam sendo lançados sobre ele. A grande batalha no Getsemane. Por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Nosso pecado foi lançado sobre ele sofreu a condenação que nós deveríamos sofrer, ele levou a nossa culpa sobre ele morreu no nosso lugar. Por isso ele se sentiu assim. Mas na sequência nós temos a oração a oração vitoriosa de Jesus, vencedora do Senhor Jesus. Nós vamos ler agora do versículo 33, do 35 a 42. O que nós falamos agora há pouco foi sobre Marcos 33 ao 34. Nós falamos sobre esse momento de profunda angústia e tristeza e pavor de Jesus no Getsemane. E agora nós vamos falar sobre a oração de Jesus, versículo 35 até o 42. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão, então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti, peço que afastes de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade, não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro, não pode vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos, eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela terceira vez, disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Não vou ficar falando aqui nesse momento sobre os discípulos, né? O sono, do cansaço, mas eles não conseguiram vigiar junto com Jesus, não conseguiram ficar junto com Jesus, compartilhando daquele momento. É interessante Jesus chamar os seus 3 discípulos mais próximos para estarem com ele nesse momento de angústia e dor. Quantas lições Jesus nos ensina aqui nessa passagem, que nós precisamos uns dos outros para nos ajudar, nos fortalecer em momentos de angústia. Em toda essa passagem, querido, nós temos várias situações, várias cenas. Jesus orou 3 vezes em intervalos, conforme os versículos 35, 37, 40 e 41. Essas cenas, nesse evento, nesse momento. E nos 3 momentos os discípulos não conseguiram orar e vigiar com ele. Nós podemos então entender e dizer que Jesus se sentiu sozinho naquele momento tão difícil. Ele ansiava para ter com ele próximo ali os seus 3 discípulos, mas ele se sentiu sozinho naquele momento, ele sofreu sozinho. Sentiu o peso da solidão naquele momento. Ele sabe o que é sofrer, queridos. Jesus sabe o que é sofrer. Ele se identifica conosco no nosso sofrimento. E ele disse, a minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Eu tento imaginar
Eu tento imaginar esse sentimento do nosso Senhor e Salvador Jesus naquele momento. Nós passamos por muitos momentos assim. A dor do luto, ela é insuportável. Nós precisamos desesperadamente da graça, do amor e do consolo de Deus para lidar com esse momento. Irmãos queridos, irmãs queridas, famílias queridas, pessoas que nós conhecemos estão passando por esse momento. E Jesus faz essa declaração: eu estou profundamente triste a ponto de morrer. No versículo 34. E Lucas, no seu evangelho, faz um registro interessante que não está aqui em Marcos. Essa angústia, essa dor, naquele momento, nessa batalha no Getsêmani. Lucas registra que enquanto Jesus orava intensamente, e a cada intervalo, Lucas fala que o fervor e a intensidade da oração de Jesus aumentava diante do Pai. Ele orava intensamente com lágrimas, e a sua angústia era tanta que o seu suor caía sobre a terra como gotas de sangue, conforme Lucas 22, 44. E aqui há alguma divergência entre alguns cristãos e até mesmo entre alguns teólogos sobre o que seriam essas gotas de sangue. Seriam literalmente gotas de sangue ou não? Né? Isso pode significar uma transpiração intensa. Pode significar uma transpiração intensa em grandes gotas, como de sangue. Ou pode significar uma mistura de suor com sangue. De fato, literalmente. E a ciência já comprova isso. A ciência chama isso, diz que isso é possível e chama isso de hematidrose. É quando uma pessoa sendo submetida por uma situação de estresse, de angústia, de tristeza profunda, os seus vasos capilares podem se romper e o sangue pode se misturar com o suor e podem sair do corpo gotas de sangue, literalmente. Pode ser que Jesus realmente suou gotas de sangue devido à sua angústia extrema, à sua tristeza extrema naquele momento. E Jesus faz a seguinte oração no versículo 35. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão, então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. E aqui mais uma lição. Jesus é também o nosso maior exemplo de como orar, e de como orar principalmente em momentos de profunda tristeza e angústia. Ele se dirigiu ao Pai, diretamente ao Pai. E quando nós estamos passando por esses momentos, o Senhor nos orienta a buscarmos o Pai em oração e abrir o nosso coração diante de Deus. Revelar a Deus o que nós desejamos, o que nós queremos, mas nos submeter à vontade de Deus. E nessa oração, Jesus ele não estava querendo evitar a cruz. Jesus não estava querendo fazer Deus mudar de ideia. Ele não estava querendo fugir da vontade de Deus, mas ele orou intensamente para fazer a vontade de Deus. Ele só tinha uma coisa em mente, que era fazer a vontade de Deus. De cumprir a sua missão. E ele orou para se fortalecer, para ir até a cruz. E ele faz essa declaração em João, capítulo 12, versículo 27.
Uma prova de que Jesus não queria se esquivar da cruz. João 12, 27. Agora a minha alma está angustiada. Acaso devo orar, Pai, salva-me desta hora? Livra-me desta hora? Não. Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Jesus sabia que beberia do cálice amargo da morte e buscou em Deus o refrigério. Orava com intimidade, mesmo nesse momento de angústia. Abba, Pai, Pai querido. Intimidade que os judeus naquela época não tinham, não ousavam ter, chamar Deus de Pai. Mas Jesus se referia a Deus e o buscava em oração e falava com Ele com essa intimidade constante. Pai, Pai querido. Para Jesus, naquele momento, Deus não era um Deus distante, indiferente, não. Seu Pai não estava distante, indiferente, não. Essa intimidade demonstrava isso. Pai querido, Pai. Estou pronto para fazer a tua vontade. E a gente vê no final. Versículo 41. Ao voltar pela terceira vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, meu traidor chegou. Se referindo a Judas, junto com toda a sua turba, né? Para vir buscar Jesus. Um momento de batalha, de luta no Getsêmani. Em meio a profunda angústia e tristeza, por causa dos nossos pecados, mas resoluto, decidido. Jesus fala com o Pai, é fortalecido pelo Pai. Ele se levanta e sai da agonia do Getsêmani e vai com determinação até a cruz do Calvário, até a cruz. Jesus estava preparado, queridos. O drama da paixão, ela começa. Jesus sai da batalha consolado e vitorioso e preparado pelo Pai. O pavor, a tristeza, a angústia ficam para trás. E agora o nosso Senhor e Salvador caminha para a cruz como um rei, caminha para a coroação e para a nossa salvação. Foi para a cruz, por amor a nós, foi para a cruz, voluntariamente, por amor a nós. A cruz é a maior prova, demonstração do grande amor de Deus por nós, por você que está nos vendo e ouvindo. Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo nos ama. Ele não desistiu da cruz. De forma nenhuma. Por amor a mim e a você. Que batalha intensa Jesus enfrentou no Getsêmani. Por nossa causa. E por isso, daqui a pouco nós vamos celebrar esta vida, celebrar o perdão dos nossos pecados, celebrar a vida eterna, celebrar o consolo eterno, celebrar a esperança eterna. Faremos isso já daqui a pouco, provando da Santa Ceia do Senhor. Amém?